TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Nós vamos retomar a entrevista que fizemos semana passada com a doutora Márcia Peorazan. Satisfação estar aqui no nosso programa. E eu sou um profundo admirador da senhora porque eu sempre gostei de direito previdenciário, mas sempre tive medo. Porque aquilo que eu falei nos bastidores, eu acho que trabalhar com a vida de uma pessoa que é a última etapa de sua jornada biológica, o seu direito é muito grave. E eu sei que a senhora é esperta, sei que a senhora é dentro da região que melhor tem expertise de julgamento como advogada. E eu quero que a senhora traga mais novidades, porque esse é um programa muito assistido, mais novidades. O que a senhora tem de direito previdencial, de previdenciário, o que a senhora tem de coisas que se sucedem em nosso Taquari e que nós devemos estar atentos, doutora. Bem-vindo ao programa. Olá, doutor Marco, ao telespectador também. É um prazer estar aqui novamente. Como eu disse já em outras oportunidades, o direito previdenciário é muito mutante. Ele não para, ele é ativo. E justamente eu penso em função das necessidades, das reivindicações dos próprios trabalhadores, na forma de agir, de atuar, a própria Previdência Social, o INSS, né? Tem que se adequar à forma de como proceder para conceder benefícios. Isso tudo são problemas, são situações que acabam interferindo diretamente no direito previdenciário. A última alteração que eu lembro, doutor Marco, está fazendo um mês, praticamente, foi agora no mês de março, em que se alterou uma questão envolvendo o encaminhamento da perícia médica, no caso do auxílio-doença. O auxílio-doença é um dos benefícios por incapacidade que a Previdência Social paga ao trabalhador. É aquele benefício que o trabalhador tem direito de receber quando ele ficar incapaz para as suas atividades ou seu trabalho habitual por mais de 15 dias consecutivos. Então, os primeiros 15 dias, quando ele for empregado, ele fica por conta da empresa e a partir do 16º dia, então ele pode encaminhar via INSS o auxílio-doença. A pessoa que é encaminhada para o INSS normalmente tem um modo de proceder bastante comum. Era, até então, agendar uma perícia médica com um médico perito do INSS concursado, que iria examinar clinicamente a pessoa, analisar exames médicos e o próprio laudo do médico particular que acompanha a pessoa, porque normalmente a pessoa quando vai para o INSS tem por trás ou antes disso um médico especialista que está lhe tratando, né, dependendo do problema que a pessoa possui. Então, analisando isso, o médico perito do INSS concedia ou não o auxílio-doença. E o auxílio-doença, ele sempre foi um benefício de caráter temporário. O médico perito do INSS estabelece 2, 3, 5 meses, 6 meses, dependendo do tipo da incapacidade, estabelece uma data para a alta médica. Sim. Uma previsão de alta, uma previsão de que a pessoa recupere a sua capacidade dentro daquele período. Claro. Hoje, nós temos o quê? Acredito eu, tentei imaginar o porquê que a legislação alterou agora, que foi em função da quantidade enorme de perícias que os médicos peritos do INSS tinham que realizar. Em função da deficiência do efetivo médico, digamos assim, a quantidade de profissionais, o decreto 3048 e também a lei 8213, que são as leis que cuidam dos benefícios da Previdência, estabeleceu uma forma de procedimento um pouco diferente. Na verdade, manteve a possibilidade da pessoa ser examinada pelo médico perito do INSS e abriu 2 outras novas possibilidades. Quais seriam essas? Primeira, de o INSS firmar convênio com médicos do SUS, para que médicos do SUS examinem as pessoas
e concedam ou não o benefício. Como isso vai funcionar na prática, não se sabe bem ao certo. Porque, como eu disse, a legislação é agora, não faz nem 30 dias, e em função disso, acaba que o INSS ainda não se adequou ou não firmou esses convênios de modo a saber quem vai realizar, quais os médicos do SUS, como isso vai acontecer. Essa é uma. A outra possibilidade, essa sim é muito, muito diferente, não sei se vai funcionar, vai dar certo, é a possibilidade, por exemplo, assim, de a pessoa juntar toda a documentação que possui, o atestado do seu médico particular, os exames, os laudos de mais profissionais, se forem o caso, e encaminhar diretamente ao INSS, seja por meio eletrônico, e aí o INSS vai ter que disponibilizar isso, por meio eletrônico, fazendo o agendamento via internet, encaminhando os documentos escaneados por meio eletrônico, e o sistema automaticamente concedeu o benefício. Quer dizer, a pessoa não seria examinada nem pelo médico perito, nem pelo médico do SUS. Entendi. Essa seria o que eles chamam de entrega dos documentos do segurado à Previdência Social, por meio físico ou eletrônico, e a Previdência automaticamente concede o benefício sem a inspeção, sem a avaliação clínica. Penso eu que daqui a pouco não vai dar certo. Essa porque é uma isso... pergunta. Qual é a sua análise frente a isso aí? Doutor Marco, pensa comigo, isso pode abrir margem para fraudes. Eu estou pensando. Porque, por exemplo, assim, os médicos que entregarem atestados, laudos, enfim, dependendo do tipo da gravidade que coloca ali, o sistema irá conceder o benefício sem a pessoa ser examinada. Claro que nessa previsão legislativa consta que quando o funcionário for examinar o processo e constatar qualquer dúvida, o funcionário pode encaminhar a pessoa para realizar a perícia médica. Mas, em algumas situações, isso talvez funcionaria bem. Eu penso que a intenção da lei sempre tem um ponto positivo. Lado bom, o espírito bom da lei nesse sentido. Por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente de trânsito e ficou tetraplégica. Os médicos disseram, está confirmado. Não tem muitas vezes o que contestar. Não tem mais volta. Tem um laudo, tem exames, está escancarado. A pessoa está lá no hospital, não vai mais andar, não vai mais mexer nada. Nessas situações, com laudos bem circunstanciados nesse sentido, exames médicos, por que fazer com que a pessoa tenha que ser encaminhada ao INSS para fazer uma perícia para ver se realmente está com toda aquela incapacidade para conceder o benefício? Então, em alguns pontos bem específicos, eu acho que seria interessante. Mas o espírito da lei está certo. Agora, eu vejo pela senhora que é crítica, e muito mais que crítica, busca uma correção da lei. A senhora vê alguma dissintonia no futuro com relação a isso? Porque o que está aprovado, tem coisas que dá para ser, que é plausível, né? Se mostra uma radiografia da quarta, quinta vértebra danificada, se vê que ali é paralisia ou mobilidade permanente. Aí tem provas que só acontece, que tem essa facilidade. Se viu a questão da fraude, mas se pode entender que se vai se tornar um pouco mais ágil esses procedimentos ou não? Eu penso para esses casos específicos, sim. Para essas situações pontuais. Casos pontuais. Que então, eu não sei se são tantas assim, viu, doutor Marco? Porque eu acho que o mais comum mesmo é aquilo que fica em cima do muro, como se diz. É aquela situação da pessoa, sob a ótica de um profissional, estar incapaz para suas atividades e sob a ótica de outro profissional dizer, não, mas a pessoa com um pouquinho de esforço consegue trabalhar. Essas situações que são as mais comuns. E principalmente em se tratando de problema de coluna, já que tu mencionaste essa questão. Eu, numa avaliação que nós temos lá no escritório, em torno de 90% das pessoas têm problemas na coluna cervical, na coluna lombar, enfim, problemas de protrusão discal, enfim, todas aquelas doenças degenerativas, muitas vezes, desgastes de ossos.
em função de trabalhos repetitivos, a gente entra de novo nas condições de trabalho, em função de trabalhos muito pesados, em função de trabalhos em condições frias ou quentes demais e por aí afora, né? Então, esses casos, que são a grande maioria, permanecem com a outra prática, vamos dizer assim, de serem encaminhados ao médico perito do INSS ou então agora ao médico do SUS. Não sei se tu chegaste a perceber ou ouvir falar que os médicos peritos do INSS inclusive se insurgiram quanto a essa extensão do trabalho deles aos médicos do SUS, já que esses médicos do SUS, em tese, eles não têm concurso, eles não têm uma preparação específica para aquela atividade. Bem, se a Previdência vai prepará-los, vai orientá-los de como proceder, isso até é uma questão em aberto, mas houve sim uma insurgência dos médicos peritos concursados, dizendo que os médicos do SUS não teriam, de certa forma, um preparo para fazer essa avaliação que eles fazem. Só que a questão é essa, então, se eles não conseguem dar conta do trabalho, a outra forma seria abrir concurso para contratar mais médicos, né? Isso que é o que dá a entender que os médicos peritos pretendiam. E não foi a solução dada. Me parece que a solução da legislação é até visando uma economia. Sim. Economia financeira, aproveitando esses profissionais que já são cadastrados pelo SUS para que façam, então, esse tipo de avaliação. Essa questão da avaliação do plano virtual, esse encaminhamento do plano virtual hoje, e eu vejo muito assim que o que nós tínhamos uma máquina de bater elétrica, hoje a gente não pode fugir dessa realidade, que é uma análise virtual de que vai estar do outro lado analisando isso. Agora, eu vejo muito pela questão do advogado, né? Existe a fraude, eu entendo muito que vai existir a fraude daquele que vai sonegar a coisa que não está bem demonstrada. Mas existe também aquele que pode entrar com um problema pontual e ser negado. Claro, né? Claro. E eu vejo muito isso. Eu vejo que o que eu tenho visto nas leis, de uma forma geral, é que se vê o espírito dela ser boa, mas de seu efeito prático volta para aqueles que mais necessitam. Sim, né? É verdade. Eu não consegui ver uma lei, eu vejo muito Montesquieu, quando fala do espírito da lei, diz aquela lei, o espírito que vale a sua névoa de boa intenção, mas hoje em dia, no nosso Brasil, e a senhora me corrige se está errado, parece que se faz para ajudar e depois se prejudica mais a parte que quis fazer. Não, eu entendo o que tu queres dizer. É que a questão é muito ampla, né, doutor Marco? Principalmente na questão previdenciária. A senhora trabalha, é pontual a coisa. Nós tem certas situações que nem, se dá para caminhar um problema pontual, ótimo. Mas se a gente não tem um problema pontual e muitas vezes vai aquela pobre pessoa e diz assim, eu quero fazer aqui. Não, tu vai em casa e tu faz e ele faz totalmente errado. Não tem condições, não consegue acessar a própria internet, aí vai ter que se valer de um intermediário que vai cobrar e ele vai ser prejudicado de novo. É isso que eu vi. É que, não vou dizer o termo despachante, não seria o termo... mas seria um intermediário. Nesse ponto, eu penso que nem tu diz, a intenção da administração como um todo é favorecer, é agilizar, é não fugir do processo eletrônico, do sistema eletrônico para as soluções do dia a dia. Mas o problema é que a estrutura está se preparando de uma forma, mas a população não tem aquele respaldo, aquele recurso para acompanhar essa estrutura. O fato é esse. A população como um todo, aquele menos favorecido, que nem tu colocas, não vai ter um computador para agendar uma perícia via internet. Ele nem sabe como é que se faz isso, além de não ter o sistema, não ter o computador. Então, para esses casos, se manteria aquela sistemática antiga da pessoa se dirigir ao INSS, agendar a perícia ali, ser submetido a uma avaliação pelo médico perito, enfim. Sobrariam essas situações para se manter a forma antiga, vamos dizer, ou a forma habitual, até bem pouco tempo atrás, utilizada para conceder os benefícios por incapacidade. Me parece que é isso. E eu sempre me surjo isso aqui, com essa questão do menos, achar que o menos tem a mesma condição que o mais. Eu me lembro quando me formei e
nós fomos obrigados na Justiça Federal a fazer o procedimento eletrônico, né? Sim. Só que eu tive colegas, né? Eu até, aí minha família me ajudou, tá, e tal, então eu tinha um computadorzinho, tá, e tal. Mas eu tinha colegas que não tinham dinheiro. Sim. Né? Nós Sim. temos profissionais e que, na verdade, todo mundo acha que o advogado ele tem dinheiro. E, na verdade, se necessita muitos anos para ter uma estabilidade. Sim. Né? E o que eu via é que meus colegas não tinham como fazer e, constrangidos, iam na OAB fazer seus peticionamentos eletrônicos. E ainda fazem. Doutor Marco, nós tivemos agora, até bem pouco tempo atrás, a nossa a diretoria nova da OAB assumiu, fazem 2 semanas. E o presidente do Rio Grande do Sul, da seção RS, esteve aqui, Dr. Breyer, e ele colocou com todas essas letras. Lajeado e essa região, dá para dizer que ainda é uma região favorecida. Sim, sim. Em que as condições dos profissionais são muito boas. Ele retratou que no interior do estado a situação é bem complicada, que hoje ainda muitos colegas não têm condições de manter um sistema de internet, computador, impressora no seu escritório, e eles vão buscar o serviço na OAB. Eles vão até a OAB e ali eles fazem o peticionamento, porque eles não têm condições. Ainda está assim. E aí eu reporto toda essa vanguarda que se beneficia uma classe que é necessária, que são os pobres, como eles vão atingir isso aí. Mas aí entra muito o papel do advogado. Né? Eu acho que aí entra a pessoa que está no métier do dia a dia. E isso é uma lei nova, né, doutora? Sim. Tá? O que hoje a senhora vê na questão previdenciária para facilitar, né? Tem essa questão do mundo virtual, mas o que a senhora vê que poderia facilitar mais a pessoa chegar junto ao balcão, ter mais atendentes? O que é necessário hoje? Eu acho que não. Eu acho que é a interpretação da legislação, porque a legislação ela está aí. É a forma como a legislação é interpretada pelos funcionários, pelos servidores da autarquia, é que faz com que essas pessoas tenham que seguir adiante. Então, parece que se criam entraves, dificuldades que, na verdade, não existem, mas justamente para poder negar o benefício. Sim, infelizmente, existe isso. Claro que a verdade seja dita também. Esses entraves, todas essas exigências, os servidores são compelidos a fazer, porque muitas situações acabaram em fraudes. Eu digo, a burocracia só é uma burocracia assim porque precisa preservar o modo correto de agir. Certo, entendi. Quer dizer, tem que encaminhar um atestado médico, ser examinado por um médico perito, apresentar exames, enfim. Por quê? Porque se a pessoa realmente buscasse um atestado médico que não precisasse ser confirmado por um médico perito, um atestado que só fosse fornecido se a pessoa realmente estivesse incapaz e que a pessoa só fosse procurar o atestado se realmente estivesse incapaz, talvez o servidor não precisasse exigir tanta coisa na hora de conceder o benefício. Entendi. Então, tem que olhar os dois lados. Existem muitas exigências, a coisa não está fácil. Por qualquer motivo o servidor acaba indeferindo, porque ele mesmo diz, eu prefiro indeferir e depois um juiz conceder, porque daí eu fiquei isento daquela responsabilidade, do que conceder um benefício que depois vai ser considerado indevido. Porque a responsabilidade pode cair em cima dele. Então, essas questões também têm que ser tomadas com muito cuidado. Né? A senhora que trabalha muito nesse meio, e eu sei que a senhora tem um sucesso em razão disso pela sua postura ética de julgamento de algum caso. Eu digo muito que nós somos os primeiros juízes, né? Somos. E já acontece muitas pessoas que querem... Todos os dias. Burla. Quero fazer... Todos os dias. Todos os dias. Eu não entendo, sabe, doutor Marco, por que essa cultura... É uma cultura, né, do engano, do tirar vantagem. Em tudo, sim. A lei de Gerson, os meus alunos não sabiam que era isso, eu expliquei o que era a lei de Gerson, que do nosso tempo era muito comentada. Aquela coisa de tirar vantagem, o que eu posso fazer para tirar uma vantagem? Foi agora, essa semana, uma pessoa queria contar tempo rural
e, na verdade, tinha saído da agricultura para trabalhar numa casa de família, desde jovem. Jovem, então não tinha aquele... Mas sem carteira assinada. Então, ela queria substituir aquele tempo trabalhado em casa de família, sim, na cidade, por a contagem do tempo rural, já que ela não tinha carteira assinada e o pai tinha terras no interior. Só que a pessoa não trabalhou no interior, a pessoa trabalhou na cidade. Aí eu digo, olha, não é a nossa postura, nosso escritório não atua dessa forma, a senhora então não tem o direito. A senhora foi prejudicada pelo fato do empregador não ter assinado a sua carteira como doméstica. E ela tinha trabalhado assim, 8 ou 10 anos na casa. Então, é um prejuízo. Só que esse prejuízo deveria ter sido buscado de outra forma no momento oportuno. Até 2 anos depois que ela tivesse deixado o emprego, ela poderia ter buscado o reconhecimento do vínculo. Claro, e isso iria ser utilizado. Então, quer dizer, um erro quer consertar o outro. Então, a ideia dela era fazer uma simulação de trabalho rural que, na verdade, não tinha existido. Eu disse, não, esse tipo de trabalho nós não compactuamos. Mas, doutora, mas nisso aí é muito bom para nós advogados, porque, na verdade, aí nós diferenciamos o joio do trigo, do que é o bom profissional do péssimo profissional. Porque daí, quando se peticiona, o juiz já sabe que o calibre moral está na ponta ponta da pena. É verdade. E, muitas vezes nós, e eu sou levado engano pelo cliente. Sim. Mas e a gente eu entro às vezes naquilo lá, será? E a minha dúvida, será que ele teve a intenção de me enganar ou não? Esse é meu conflito. Acontece muito também. Muito, 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 porque aquela coisa, a pessoa falou, mas ela falou por ingenuidade, intencionalmente querendo te enganar, ou o que aconteceu? É bem complicado, isso me acontece muito. E eu já fui enganada por clientes. De chegar na audiência e ter que pedir a extinção do processo porque me veio uma situação que até então o cliente não tinha me retratado. E eu já fiz isso. Pedir extinção. É duro, porque a gente trabalhou até ali e fica uma situação bem complicada. Mas quanto mais o tempo passa, quando vem aquelas ruguinhas aqui do canto, né, doutor Marco? E os cabelos brancos, eu vou dizer assim. Nós damos um jeito, né, nos cabelos. Mas quando vem isso, a gente começa a detectar. Agora eu já sei. A questão, quando vem muito fácil ou meio não tão exposta, assim, tem algum problema. Então, vai atrás, investiga um pouco, tem umas perguntas lá que a gente faz. Na verdade, nós fizemos um questionário em que a pessoa tem que responder e assinar embaixo. E eu faço a seguinte pergunta, nesse questionário, sabe que os crimes capitais da humanidade sempre foram o homicídio, o roubo, o abigeato, o tráfico e crimes sexuais. São todos os mesmos, desde os egípcios, e todas as mesmas histórias contadas. Sim. Se pegar de Roma, Grécia, a desculpa é a mesma, né? Sim. Para vocês, também tem esse padrão de comportamento daquela pessoa que vai querer fazer uma burla? Sim. Tem, ela se repete. Então, por isso que eu acho que é justamente ali que a nossa experiência entra, doutor Marco. Claro. Né? Aquela coisa de não, eu já vi isso, então só um pouquinho. Não é bem assim. Não é bem assim, vamos separar. Isso é bem engraçado, é engraçado. Mas a gente entra às vezes em frio, eu vou lhe dizer, eu estou fazendo uma ação de uso campeão e a pessoa que veio falar comigo é de poucas luzes. Sim. De poucas luzes, na verdade, que ela não sabia distinguir o nome das pessoas que eram proprietárias daquela terra. Então, hoje eu estou numa marafunda, porque eu vendo as documentações juntadas, né, ela prospera para um lado adverso ao meu cliente. Só que eu vou explicar para o juiz que a pessoa que trouxe é de poucas luzes, que se pegar, a gente tem aquelas pessoas velhinhas que não sabem falar o português direito. Sim. É verdade. Eu já tive audiências em que o cara diz assim, em alemão, não sei, que deveria ser voz grave, ele diz voz escura. Né? E que em alemão existe esse termo. Sim. Então, o que hoje me ocorre, não sei se a senhora está nessa história, que às vezes a gente entra com uma pessoa de tão poucas luzes, que na tentativa de ajudar, a gente entra... Acaba atrapalhando? Sim. Confundindo. Tem disso também. E na Previdência tem mais? Tem, porque a pessoa essa de poucas luzes, a pessoa que não tem muito conhecimento,
ela tem muitas vezes uma ideia errada sobre o assunto. Total. Porque eles vêm com algumas... me disseram, eu ouvi dizer... Porque também de direito previdenciário todo mundo sabe. No salão de beleza se fala de previdenciário, todo mundo sabe. Na parada de ônibus se fala em previdenciário, todo mundo sabe um pouquinho. Então a pessoa vem com uma ideia pré-concebida e ela acha que aquilo está certo. E ela tenta te influenciar ou te contar o fato em cima daquilo que ela já trouxe. E aí, para desvendar isso, ou modificar, ou buscar a verdade, é que é difícil para nós, né? Eu sinto muita dificuldade disso, sabe? E eu acho que na Previdência, essa sensibilidade da pessoa, porque o que acontece? Tu começaste falando de Previdência, não ganhar dinheiro, mas querer ajudar. Com certeza, foi. Entendeu? Todo previdencialista que eu converso, eles dizem assim, e todos estão bem situados, muito bem. Mas o fundo ideológico dele é assim, Merlê, eu quis ajudar. E a senhora também é assim. E eu tenho uma história para contar disso. Porque quando eu comecei a fazer direito, o meu avô ficou chateado comigo. Não é mais vivo hoje, o pai do meu pai. E ele disse, não, neta minha não vai ser advogada. Ele tinha algumas restrições contra a nossa classe. Sei. Tá? E ele ficou muito chateado comigo. E eu disse, nono, porque nós somos de origem italiana, né? Nono, eu não vou trabalhar de uma forma irregular. Eu vou trabalhar para ajudar as pessoas. E aí eu contei, a minha ideia seria trabalhar, por exemplo, nessa área previdenciária. De ajuda. Tá. Ele ficou naquela. Não ia dobrar um gringo velho assim, não ia mesmo. Quando eu comecei a atuar assim, eu comecei muito lá para minha terra mesmo, em Guaporé, aí ele começou a ver. Então ele ainda faleceu me perdoando por eu ser advogada. Mas doutora, como é importante esses personagens na história? A senhora sabe que meu pai nunca assistiu um júri meu. Nunca. E eu já fui pai de juízes, foram assistir júri de juiz, pai de promotor. Sim. E meu pai é aquele legítimo filho de espanhol que diz assim, mas eu não consigo entender que uma pessoa que tenha cometido tenha que ainda ter um julgamento. E realmente, eu fiz, beirando um pouco mais de 1000 júris, meu pai nunca veio assistir. E não convencê-lo. Não conseguiu até hoje. Porque a ideia dessas pessoas, e eu acho que se fosse previdenciário eu convenceria. Sim. Entendeu? É mais tranquilo. Porque eu disse, mas pai, tem pessoas que no mundo do crime, ninguém está livre de cometer um crime, como ninguém está livre de ter uma doença. Depende das circunstâncias, porque pode acontecer de tu estar na tua casa e do jeito que está a criminalidade, um ladrão entrar e teu filho está correndo risco e tu está com um carro entre o bandido que vai pegar teu filho e tá teu carro, tu vai fazer uma ação defensiva ao teu filho. E aí tu pode ser sujeito a ser um réu no processo. É verdade. E eu já tive muito disso. Eu não gosto de defender crimes sexuais. Faço poucos e faço muito pontuais. Porque os que eu fiz, eu vi que, na verdade, existia uma indústria disseminada de constrangimento de homens em benefício de humanização. E as mulheres, isso foi uma época, isso acontecia. Fiz 2 defesas, não me agradei, mas vi que o rapaz era inocente. Porque conhecia a mãe, conhecia o pai, conhecia todo mundo. Vou fazer. E foi comprovada a inocência. Sim, então, isso é importante. É importante. Aí entra nós profissionais. Por isso que eu digo assim, eu tenho muito medo de trabalhar no mundo previdência. Não sei nem dar palpite. Sei das minhas leituras. Claro, a gente a gente não é idiota ao ponto de dar uma coisa totalmente errada. Mas eu não tenho a certeza de fazer um procedimento. O melhor. E aí vem aquilo ali. Nós, advogados, na verdade, a gente vai muito pela questão da ajuda, né? E eu quero me reportar nessa questão da ajuda aqui em Lajeado, hoje, no panorama geral. Quais as grandes dificuldades do direito previdenciário hoje? É aposentadoria especial? É pessoas que têm dificuldade, o lapso temporal por ser amoria? Porque no meu tempo era isso. A questão de ser agrícola e ter toda aquela... Não. O que hoje surge de dificuldade? Hoje está tranquilo. Hoje essa questão do tempo rural é muito pacífica, mediante a apresentação mas no começo de documentos. Era muito difícil. Eu vou te dizer, em 2008 veio uma legislação que pacificou todo esse trabalho rural. Aí terminaram as brigas, terminaram as discussões. Hoje o que é mais controvertido é o tempo de serviço especial, que nós falamos em outra oportunidade já, e também a questão do auxílio-doença para comprovar a incapacidade do trabalho. Isso é pontual em Lajeado, essa dificuldade? É pontual.
E aí benefícios, eu digo auxílio-doença, assim como também aposentadoria por invalidez. Os benefícios por incapacidade como um todo, né? É aquela situação em que a pessoa está incapaz, tem que provar essa situação e ganhar o benefício por um determinado período. E essas questões que eu gosto de fazer uma jurisprudência, né? E não que a gente seja velho, não, porque na nossa profissão nós somos sempre jovens. Tu estava me reportando que tu foi lá para Amaral fazer uma audiência. Exato. E pegou o carro e veio, e eu tive que ir para Bento lá com os dedos quebrados. E, quer dizer, hoje em dia eu não sei se os novos advogados fazem isso, mas nós temos uma história. E a história que eu pergunto para a senhora é o seguinte: dos tempos que a senhora começou na profissão aos dias de hoje, existiu uma mudança de, digamos assim, de auxílio à busca do seu escritório quando a senhora começou agora, em questões pontuais de direito previdenciário? Sim, aquilo vai variando com o tempo. Parece que são levas, né? Levas de problemas. Então, por exemplo, outrora, bem no início, era a questão rural. Muito que nós falamos agora há pouco. Aí essa questão perdurou por um bom tempo, se discutiu. Cheguei a fazer sustentação oral em Brasília, no STJ, por causa dessa atividade rural, até que a coisa foi se pacificando. Hoje a questão rural é tranquila e o que vem muito é esse tempo especial, que o INSS não reconhece períodos de atividade em que a pessoa trabalhou, principalmente em empresas que não existem mais, e a questão então da prova dessa incapacidade. Então, agora o que está mais em voga é isso aí. Essa questão. Também vem agora com muita força a desaposentação, que ainda não está definida. Nós já falamos já em outra oportunidade sobre isso. Isso também ainda está muito suspenso. A legislação não foi aprovada, mas o Supremo ainda não terminou o julgamento da desaposentação. Sim, eu sei que então, a senhora falou assim, ano passado, a senhora tinha num programa que a gente fez. Isso, ainda continua. A ministra Rosa Weber parece que devolveu o processo agora no mês de março e é para ela expor o voto em seguida, que seria o 5º voto dos 11. Né? Apenas o 5º. Até agora nós temos 2 a favor e 2 contra. Então esse seria o 5º voto. E o direito previdenciário é assim, cada alteração que vem na legislação, por exemplo, essa dos peritos que nós tratamos hoje, não se sabe como é que vai ficar. E as pessoas acabam ouvindo as notícias, porque está tudo sendo muito divulgado, que bom, e elas não sabem direito muitas vezes como proceder. Outra questão, para te dar um exemplo, quando entrou a lei da aposentadoria da pessoa com deficiência. É uma legislação que também entrou nova agora ano passado, e o INSS demorou 1 mês ou 2 para estruturar o seu sistema para poder conceder esses benefícios. Nesse ponto também vai ter muita discussão. Principalmente quando altera a legislação, acabam vindo questionamentos. E aí todo o teu estudo, a tua dedicação acaba indo para um outro lado. Para outro lado. Doutora, nosso tempo foi esgotado novamente e o que eu vejo é uma fluidez de conhecimento muito amplo. Eu não tenho dúvida que eu vou dar mais vezes a senhora vir aqui, porque a gente sempre aprende. Então, muito obrigado por estar aqui no nosso programa e até a próxima semana. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.